queria no vídeo de hoje comentar sobre diversos estudos ao redor do mundo que comprovam a eficácia, a eficiência do homeschooling. Isso, lógico, cuba narrativas e crenças, né? Não sei se são crenças de fato ou se são mentiras, da esquerda, porque a esquerda, via de regra, tá? Ou muitos esquerdistas são contra o homeschooling, por quê? Eu acho que 2 pontos explicam por que eles combatem tanto essa ideia de estudar em casa. Primeiro, que vai aumentar a aproximação dos pais com os filhos, ou seja, o filho vai respeitar a autoridade do pai. E boa parte da esquerda tenta quebrar esse vínculo, né? Tenta deturpar, tenta minar a autoridade dos pais. E segundo, que acaba com a possibilidade da doutrinação. Tá? E de fato isso não é uma teoria da conspiração. Isso aqui é um fato. Eu acho que a maioria das pessoas, você, se for recordar o seu tempo que era estudante, você vai ter aí memórias de temas ou assuntos, principalmente de história, de matérias de humanas, onde houve sim uma grande tendência, uma ideologização do assunto. Tenho certeza, tá? Isso aí eu estudei em escola particular e foi uma escola lá em Curitiba, prefiro até nem citar o nome, mas que tinha proximidade com, por exemplo, com o MST. Então, hora ou outra, tinha líderes do MST lá do Paraná, que na época que eu estudei lá no Paraná, indo lá, enfim, tentar fazer uma lavagem cerebral no colégio, tá? E colégio particular. Público, então, nossa, isso aí eu acho que é via de regra, né? Até porque os últimos aí 30 anos, praticamente desde a redemocratização, que a esquerda controla esse país, né? Então, a questão cultural está bem dominada por eles, infelizmente. E aqui, esses estudos são de diversos países, tá? O que dificulta você questionar. Então você tem estudo da Espanha, da Inglaterra, do Chile, dos Estados Unidos, da África do Sul, da Espanha, enfim. E a África do Sul, por exemplo, são parecidos com o Brasil do ponto de vista socioeconômico. Então fica difícil para a esquerda ficar contestando, porque não é um estudo particular, específico, um estudo assim do nada, bem pontual, não. É ao redor do mundo todo. Então eu vou dar uma lidinha aqui em resumo, né, do que cada um deles fala, só para vocês verem que não é de todo ruim como tentam pintar pelos motivos que eu já comentei aqui com vocês. Então, começando brevemente, tá? Vou dar uma resumida aqui. Eu estou lendo a matéria da Gazeta do Povo e a manchete é 7 estudos estrangeiros que os inimigos do homeschooling vão esconder de você. O mito de que a educação domiciliar cria indivíduos extremistas e antissociais, aliás, extremistas, como que pode criar crianças extremistas? Enfim, e antissociais seria o primeiro a desmoronar. Um pesquisador honesto encontraria com facilidade vários artigos, como o Homeschooling and the Question of Socialization Revisited, de autoria do professor e doutor em psicologia norte-americano Richard Medlin, publicado em 2013 pelo periódico britânico Peabody Journal of Education. O estudo conclui que as crianças homeschoolers pesquisadas são felizes, constroem amizades de qualidade e têm relacionamento muito positivo com seus pais. Eu acho que, de fato, o relacionamento com os pais tende a melhorar pela proximidade, né? E os pais conseguem filtrar um pouco as má influências, as amizades, digamos assim, não muito recomendáveis para os filhos. Então, desse ponto de vista, não tem coisa melhor do que estar próximo aos pais durante boa parte do tempo. No entanto, se o pesquisador preferir algo mais recente, também teria à sua disposição o livro Global Perspectives on Home Education, uma coletânea de artigos acadêmicos organizados pela professora Rebecca English, da Queensland University of Technology, na Austrália. Lançado em 2020, um dos trabalhos que compõem o livro é o de Gina Riley, doutora em psicologia educacional, que estudou o desempenho acadêmico e social de jovens adultos que foram educados pelo homeschooling durante a infância e adolescência. Então, legal que já tem estudo que pega pessoas que tiveram aprendizagem nesse novo modelo e que já estão na fase adulta. Então, isso que é legal. Você começa a ter mais embasamento e mais credibilidade dos próprios estudos. Seguindo aqui. Outra falácia usada para difamar a modalidade no Brasil é a vinculação quase criminosa entre educação domiciliar e o risco de abuso infantil. Assim, são ou não são narrativas? Meu, é inacreditável. Seguindo,
Quem usa esse tipo de ilação para atacar as famílias educadoras sabe que não há nenhum estudo sério em nenhum lugar do mundo que embase sua acusação. Provavelmente, sabe também que há vasta investigação acadêmica mostrando o oposto. Famílias que optam por assumir o protagonismo na educação formal dos filhos tendem a ser mais zelosas do que a média, mas isso é muito óbvio. Até porque as crianças estando a maior parte do tempo com os pais, os valores, né, a educação de verdade, não de conteúdo, mas os valores que vão, né, fazer com que essa criança seja moldada para o resto da vida, fica mais fácil os pais colocarem na cabeça da criança quando você não tem, digamos assim, interferências, até mesmo do ponto de vista ideológico dos professores, tá? Na minha opinião. Seguindo aqui, é provável, contudo, que alguns interessados no tema se incomodem com excesso de pesquisas provenientes dos Estados Unidos, preferindo buscar dados sobre homeschooling em outras partes do mundo. Esses também não vão se decepcionar, porque tem estudo no mundo inteiro. Aqueles que gostariam de saber mais sobre essa prática na América Latina têm ao seu alcance, por exemplo, o artigo do professor Lester Aliaga Castillo, tá, que é do Chile, após um levantamento nacional a respeito dessa realidade entre as famílias chilenas. Outro exemplo de país com realidade socioeconômica semelhante à do Brasil e que aprovou o homeschooling na década de 90, hein? Olha como a gente está atrasado. É a África do Sul, onde a produção acadêmica sobre o tema está em franca expansão. Homeschooling in South Africa, a Multiple Case Study, de Jennifer Ray Taylor, acredito que seja assim que fale, publicada em 2019, pode ser um bom começo para entender o fenômeno por lá. Quanto à investigação científica sobre o tema na Europa, então agora a gente vai para a Europa, ou seja, estamos passando por todos os continentes. Um pesquisador interessado encontraria muitas opções. Entre elas, o El Homeschooling em Espanha. Meu castelhano, será que tá bom? Description e Análise del Fenômeno, do doutor em Educação pela Universidade de Oviedo, Carlos Cabo Gonçalves. E já que estamos rodando o mundo, por que não ir até a Rússia, onde o homeschooling foi legalizado em 2012? O trabalho da professora Cristina, não sei falar esse sobrenome, é muita consoante, Homeschooling, aí o livro em inglês, né, seria o título Homeschooling em Rússia, publicado no Journal of Modern Foreign Psychology em 2017, certamente ajudará na compreensão de como e por que essa forma de educar vem ganhando tantos adeptos, até mesmo no país que já foi o coração da antiga União Soviética. Pois é, e aí fica até mais difícil para os esquerdistas contestarem, né? Porque está vindo lá da Rússia, da antiga União Soviética. Bom, pessoal, então esse foi o resumo da matéria. O que eu achei legal é que o homeschooling já é uma realidade em diversos países. É claro que com a pandemia ganhou muito mais peso, só que aqui no Brasil engatinha, né? Não fosse a pandemia, isso aqui estaria longe de ser uma realidade, principalmente de escolas públicas que inexiste. É claro que a esquerda sempre vai tentar combater essa ideia, porque, de novo, crianças em casa dificulta a doutrinação, dificulta você deturpar os valores que os pais tentam passar, dificulta ou até impossibilita você querer criar aquela racha na família entre pais e alunos, né? Que a esquerda tenta sempre enfraquecer o conceito da família e a fortalecer o Estado. Então isso tudo, é claro, o homeschooling complica a vida dessa gente. Mas por isso que é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, tá? Então se vocês apostam que o homeschooling é o futuro, se vocês acreditam na ideia, compartilhem um vídeo, vamos divulgar, vamos disseminar, que tem estudos aí espalhados ao redor do mundo. E o homeschooling já é prática em diversos países do mundo, menos no Brasil. Então é isso, pessoal, comentem o que vocês acham, vocês realmente acham que a tendência, que é uma boa, ainda que não seja durante toda a semana, mas talvez alguns dias da semana você tenha o homeschooling. Enfim, o mundo está mudando, né? A pandemia acelerou muitas coisas e a gente não pode ignorar e começar a estudar sobre o assunto. É isso, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.